Existe um tipo de silêncio que pesa mais do que qualquer palavra. E talvez você tenha acordado neste sábado com ele dentro do peito. Não é apenas o silêncio da casa, do quarto ou da madrugada que passou. É o silêncio das respostas que não vieram, das orações que pareceram não subir, das lágrimas que você secou sozinho, sem que ninguém percebesse. E talvez seja justamente por isso que o Evangelho de hoje chegou até você neste dia 18 de abril. Porque Deus sabe exatamente o que o seu coração está tentando suportar em silêncio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Hoje, neste sábado, somos conduzidos ao momento em que os discípulos ainda estão entre o luto e a esperança, entre a dor do que viveram e a dificuldade de acreditar que algo novo pode nascer. E eu preciso falar com você com toda a verdade e ternura. Talvez estes últimos dias tenham sido mais pesados do que você demonstra. Talvez por fora você tenha continuado fazendo tudo normalmente, trabalhando, cuidando da família, respondendo mensagens, seguindo a rotina, mas por dentro existe um cansaço que ninguém vê, um cansaço que não é do corpo e da alma. É aquele peso de quem já tentou ser forte por muito tempo, de quem já carregou sozinho preocupações demais, de quem já orou tantas vezes pela mesma coisa que às vezes até a fé parece cansada. Talvez exista dentro de você uma pergunta silenciosa: até quando? Até quando esperar? Até quando suportar? Até quando sentir que a vida não muda? O Evangelho de hoje toca exatamente nesse lugar. São Marcos nos mostra que, depois da ressurreição, Maria Madalena foi anunciar aos discípulos que Jesus estava vivo. Ela foi como quem corre com o coração cheio de algo que mal consegue conter. Mas quando os discípulos ouviram, não acreditaram. Repare como isso é profundamente humano. Os homens que caminharam com Jesus, que viram milagres, que ouviram promessas, ainda assim tiveram dificuldade de acreditar. E talvez isso fale diretamente com você. Talvez você esteja ouvindo esta palavra e dentro de si exista uma parte que quer acreditar e outra que está cansada demais para isso. Talvez a vida tenha ferido tanto que o coração aprendeu a se proteger, porque quando a dor se repete, a alma começa a duvidar da esperança. Quando a decepção se torna frequente, a gente passa a temer acreditar outra vez. Mas veja a beleza do Evangelho. Jesus não desiste de aparecer. Ele não se afasta porque houve dúvida. Ele não vai embora porque faltou fé. Ele continua vindo. Isso é muito forte, porque muitas vezes você pensa que, por ter duvidado, Deus se afastou, por não conseguir rezar como antes, ele se decepcionou, por estar cansado, você se tornou menos digno. Mas o Evangelho mostra exatamente o contrário. Jesus continua vindo ao encontro de quem duvida. Ele continua se aproximando de quem está em luto. Ele continua se revelando a quem está cansado demais para acreditar. Talvez hoje você se sinta como os discípulos
entre a dor do que viveu e a dificuldade de enxergar um novo começo. Talvez alguma área da sua vida esteja parecendo um túmulo fechado, uma relação, um sonho, uma porta profissional, uma paz interior que parece perdida. Mas o Deus da ressurreição não trabalha apenas onde tudo parece vivo. Ele entra justamente onde parece ter terminado. E é isso que torna esta manhã de sábado tão especial. Porque o Evangelho não vem falar com quem está em dias perfeitos. Ele vem encontrar quem está tentando sobreviver por dentro. Talvez você tenha chorado em silêncio na noite passada. Talvez tenha pedido a Deus um sinal. Talvez tenha apenas respirado fundo tentando segurar a angústia. E se você está aqui agora, não é acaso. Esta palavra veio ao encontro do seu momento. Jesus aparece primeiro a Maria Madalena, e isso é profundamente simbólico. Ele não escolhe primeiro os fortes, não escolhe primeiro os que parecem estar melhor. Ele se revela primeiro a quem chorava, a quem estava buscando, a quem permanecia perto da dor. Talvez isso seja uma resposta para você hoje. Deus não despreza as suas lágrimas. Ele não ignora o seu luto interior. Ele não passa por cima da sua ferida. Ele entra nela com ternura. Talvez o mundo diga para você seguir em frente rápido, superar logo, voltar ao normal. Mas Deus respeita o tempo do seu coração. Ele entra devagar. Ele toca com amor. Ele não força. Ele acolhe. E eu sinto no coração que esta palavra está chegando a alguém no Brasil que amanheceu hoje se sentindo sozinho. Alguém que talvez tenha perdido a esperança de que as coisas possam mudar. Alguém que se acostumou tanto com a dor que já não consegue imaginar paz. Mas deixa eu te dizer, com toda a fé, Deus ainda sabe chegar onde ninguém mais consegue. Ele ainda sabe encontrar o coração que se fechou. Ele ainda sabe reacender o que parecia apagado. Talvez não de forma barulhenta, talvez não em um grande milagre visível, mas no silêncio, na paz que começa a nascer aos poucos, na força que aparece sem explicação, na coragem de continuar mais um dia. Isso também é ressurreição. Porque às vezes o primeiro milagre não é fora, é dentro. É a alma voltando a respirar. É o coração deixando a luz entrar novamente. E talvez este sábado esteja sendo exatamente isso para você. Um amanhecer por dentro. Permanece comigo, porque a próxima parte vai tocar profundamente a questão da dúvida, do medo e da forma como Jesus transforma corações feridos em testemunhas de esperança. E é justamente aqui que o Evangelho começa a tocar um dos lugares mais profundos da alma humana, a luta entre a dor do que se viveu e a dificuldade de acreditar que Deus ainda está agindo. Depois que Maria Madalena anuncia que viu o Senhor, o texto nos mostra algo muito verdadeiro sobre o coração ferido. Eles não acreditaram. Talvez você já tenha passado por isso. Não porque não queira crer, mas porque a vida feriu demais. Há momentos em que a dor se torna tão repetida que a esperança parece quase um risco. Você tem medo de acreditar e se decepcionar de novo. Medo de esperar e nada acontecer. Medo de abrir o coração e sentir mais uma vez o peso do vazio.
E é exatamente por isso que essa palavra é tão humana, tão próxima de quem está ouvindo agora. Os discípulos não eram pessoas sem fé. Eles eram homens profundamente machucados pelo que viveram. Tinham visto a cruz, tinham sentido luto, tinham passado pela sensação de perda. Talvez, de alguma forma, você também esteja aí. Talvez exista dentro de você um luto que ninguém vê. Não necessariamente a perda de alguém. Às vezes é o luto de uma fase da vida, o luto de um sonho que não aconteceu, o luto de um relacionamento que esfriou, o luto de uma versão de você que parecia mais forte. E nesses momentos, até a fé parece cansada. Mas o Evangelho não para na dúvida. Jesus continua vindo. Depois, ele aparece a 2 discípulos que estavam a caminho, vivendo o comum do dia, tentando seguir a vida. E isso é muito importante, porque mostra que Deus não aparece apenas nos grandes momentos espirituais. Ele aparece no caminho, na rotina, no meio da caminhada cansada. Talvez você esteja vivendo dias assim, fazendo o que precisa ser feito, cumprindo obrigações, seguindo a vida, mas por dentro ainda existe um vazio. E é justamente nesse lugar comum que Deus gosta de entrar, não apenas na igreja, não apenas na oração formal, mas na cozinha da sua casa, no ônibus a caminho do trabalho, na sala silenciosa no final do dia, na madrugada em que o sono não vem. Deus continua sabendo encontrar você. E então vem a cena que muda tudo. Por fim, Jesus aparece aos 11 enquanto estavam à mesa. Repara a beleza disso. Eles não estavam em um momento grandioso. Não estavam fazendo algo extraordinário. Estavam comendo, vivendo o ordinário. Isso é profundamente consolador, porque significa que Deus não espera que você esteja em um cenário perfeito para se aproximar. Ele entra na sua vida real, na sua casa real, na sua rotina real, no seu cansaço real. Talvez você tenha pensado, muitas vezes quando eu estiver melhor, eu volto a rezar mais. Quando minha vida se organizar, eu volto a Deus. Mas o Evangelho mostra exatamente o contrário. Jesus entra agora, do jeito que está, na bagunça, na dúvida, na exaustão, na fragilidade. E sim, o texto diz que ele os repreendeu pela dureza do coração. Mas perceba a profundidade disso. Não é uma repreensão para afastar, é uma repreensão para curar. Porque Deus ama demais para deixar você preso na desesperança. Às vezes o coração endurece como defesa. Depois de tantas dores, a alma aprende a não esperar muito, a não sentir muito, a não acreditar muito. Talvez você tenha chegado a esse ponto, um lugar onde se protegeu tanto que já não consegue nem sentir esperança. Mas Jesus entra justamente para quebrar essa dureza com amor. Ele não veio condenar, veio despertar, veio lembrar que ainda existe vida depois do luto, ainda existe luz depois da noite, ainda existe recomeço depois da dor.
E então acontece algo extraordinário. Depois de corrigir, Jesus confia. Ele entrega a missão: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho. Isso é uma das verdades mais belas de toda a Escritura. Jesus entrega propósito a pessoas que ainda estavam cheias de medo. Entrega a missão a quem duvidou. Entrega chamado a quem ainda estava em processo de cura. Isso muda tudo. Porque talvez você esteja esperando se tornar perfeito para sentir que Deus ainda tem algo para a sua vida. Mas Ele não trabalha assim. Deus chama enquanto cura. Ele restaura enquanto conduz. Ele fortalece enquanto envia. Talvez o seu coração precise ouvir isso nesta manhã de sábado. O que você viveu não anulou o propósito de Deus para a sua história. As suas dúvidas não cancelaram o amor dele. As suas quedas não encerraram o caminho. Você ainda pode recomeçar. Você ainda pode voltar a respirar espiritualmente. Você ainda pode reencontrar sentido. E talvez esse sentido não esteja em grandes respostas. Talvez esteja em algo simples. Continuar, dar mais um passo, orar mais uma vez, respirar fundo e dizer: Senhor, permanece comigo. Porque às vezes a maior fé não é sentir, é permanecer. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando: mas eu ainda não vejo mudança. Tudo bem. Os discípulos também estavam em processo. O reencontro com Cristo não apagou instantaneamente tudo o que viveram, mas começou algo novo dentro deles. E é isso que Deus quer fazer em você hoje. Talvez não mudar tudo ao redor imediatamente, mas reacender algo dentro do seu coração. Uma pequena chama, uma paz, uma força silenciosa, uma coragem de continuar. Porque todo grande recomeço espiritual começa primeiro dentro da alma. Continua comigo, porque a próxima parte vai tocar a transformação da dúvida em missão e a forma como Deus quer renovar o seu interior neste sábado. E é exatamente aqui que o Evangelho de hoje toca um ponto que pode transformar completamente o coração de quem está ouvindo nesta manhã de sábado. Porque depois da dúvida, depois do medo e até da dureza do coração, Jesus não encerra a história ali. Ele abre um novo começo. Isso é profundamente comovente, porque muitos de nós aprendemos a acreditar que, depois de falhar, tudo termina. Depois de duvidar, não somos mais dignos. Depois de nos afastarmos, Deus talvez já não queira mais nada conosco. Mas o Evangelho mostra exatamente o contrário. Depois da dúvida, vem o chamado. Depois do medo, vem a missão. Depois da dor, vem o propósito. Jesus olha para aqueles homens ainda feridos por dentro, ainda marcados pelo luto e pela confusão, e diz: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho. Que verdade poderosa existe aqui! Ele não espera que eles estejam totalmente curados, não espera que estejam sem medo, não espera que já tenham todas as respostas. Ele os envia mesmo assim. Talvez você precise ouvir isso hoje. Deus não está esperando a sua perfeição para continuar escrevendo a sua história.
Ele não está esperando que você esteja forte o tempo todo. Ele trabalha dentro do processo. Ele chama no meio da reconstrução. Talvez você tenha passado muito tempo acreditando que primeiro precisava se consertar para depois se aproximar novamente de Deus. Mas o Senhor não pensa assim. Ele se aproxima enquanto você ainda está tentando respirar por dentro, enquanto ainda está juntando os pedaços, enquanto ainda existe medo, e isso muda tudo. Porque talvez a sua alma esteja cansada, não apenas pelos problemas, mas pela sensação de ter perdido o sentido. Quando o coração se enche de dor, muitas vezes a vida começa a parecer automática. Você acorda, cumpre tarefas, responde ao que precisa, segue o dia, mas sem sentir propósito, sem sentir presença, sem sentir vida. E Jesus entra exatamente nesse vazio. A missão que ele entrega aos discípulos não é apenas uma tarefa externa, é uma devolução de sentido. É como se ele dissesse: a sua história não terminou na dor. Talvez hoje Deus esteja dizendo isso diretamente a você. A sua história não terminou naquele erro, não terminou naquela perda, não terminou naquele fracasso, não terminou naquela noite difícil. Ainda existe caminho, ainda existe algo novo, ainda existe um amanhã espiritual para a sua alma. E talvez esse sábado esteja sendo justamente esse ponto de virada, não necessariamente por fora, mas por dentro, porque às vezes o maior milagre é quando a alma volta a sentir que pode continuar. Talvez alguém no Brasil esteja ouvindo isso agora no meio de um momento muito delicado, talvez no silêncio de casa, talvez em um hospital, talvez no intervalo do trabalho, talvez depois de uma noite mal dormida. E esta palavra está chegando como um abraço que o coração precisava. Você ainda não terminou. O que você sente hoje não define o fim da sua história. A dor não é a última palavra. A dúvida não é a última palavra. O medo não é a última palavra. A última palavra sempre pertence a Deus. E a palavra dele hoje é recomeço. Talvez você não perceba, mas o simples fato de ainda estar aqui, ouvindo até este momento, já é um sinal de graça. Há uma parte dentro de você que ainda busca, que ainda deseja luz, que ainda quer respirar espiritualmente. E Deus vê isso. Ele vê até o que você não consegue explicar. Ele vê o esforço silencioso de continuar, a coragem escondida em mais um dia vivido. As lágrimas que ninguém conhece, as orações que saíram apenas em forma de suspiro, tudo isso sobe ao coração de Deus. E é por isso que Jesus envia, porque a experiência com Ele não termina em consolo, ela gera transformação. Talvez a sua missão hoje não seja algo grandioso aos olhos do mundo, talvez seja simplesmente continuar sendo luz dentro da sua casa, continuar sustentando amor onde existe frieza, continuar oferecendo paz onde existe tensão, continuar acreditando, mesmo quando a resposta ainda não chegou. Porque há testemunhos
que não são feitos com palavras. São feitos com permanência, com fé silenciosa, com perseverança, com a coragem de continuar amando. Talvez Deus esteja restaurando dentro de você exatamente isso, a capacidade de continuar. E talvez esse seja o milagre mais urgente para esta manhã. Não a solução imediata de tudo, mas a restauração da alma, a devolução da esperança, a recuperação do sentido, porque uma alma sem esperança cansa rápido, mas uma alma que volta a enxergar presença encontra forças que não sabia que ainda tinha. Jesus não apenas consola os discípulos, ele os reposiciona. E talvez hoje Deus esteja reposicionando você, reposicionando o seu olhar, a sua fé, a sua forma de atravessar o que está vivendo. Talvez o problema ainda exista, mas agora a sua alma já não está no mesmo lugar, porque a presença de Deus começa a mudar você por dentro. Permanece comigo, porque a parte final vai fechar este sábado com uma oração profundamente emocional e um convite delicado para entregar a Deus aquilo que mais pesa no seu coração. E agora, antes de encerrarmos este evangelho de hoje, deste sábado, eu quero que você permaneça comigo por mais alguns instantes, porque talvez este seja exatamente o momento em que Deus deseja tocar a parte mais silenciosa do seu coração. Talvez por fora ninguém perceba o que você está carregando. Talvez as pessoas ao seu redor vejam apenas o seu rosto, a sua rotina, os seus compromissos, mas não conseguem enxergar o peso que a sua alma vem sustentando nos últimos dias, o cansaço que não é do corpo, a preocupação que não te deixa descansar, a saudade que ainda aperta o peito, a insegurança diante do amanhã, a dor que você ainda não conseguiu colocar em palavras. E mesmo assim, Deus conhece tudo. Ele conhece a lágrima que caiu em silêncio, conhece a noite em que você tentou dormir e a mente não parava, conhece o medo que você não contou a ninguém, conhece até aquilo que você já não consegue mais explicar nem para si mesmo. E é por isso que esta palavra chegou até você hoje. Não foi acaso, foi cuidado, foi providência. Foi Deus encontrando você exatamente no ponto em que a sua alma mais precisava de um abraço. O evangelho deste dia nos lembrou que Jesus apareceu aos discípulos mesmo depois da incredulidade, mesmo depois do medo, mesmo depois do coração endurecido pela dor. Isso significa que a misericórdia de Deus é sempre maior do que o nosso momento mais escuro, maior do que a nossa dúvida, maior do que a nossa fraqueza, maior do que a nossa sensação de não sermos suficientes. Talvez você tenha passado a semana inteira tentando ser forte, tentando não demonstrar, tentando continuar, mas agora, neste instante, permita-se apenas estar diante de Deus com verdade, sem máscaras, sem precisar parecer forte, sem precisar ter respostas. Feche os olhos por um momento, se pura e diga no fundo do coração: Senhor, eu estou aqui, talvez cansado, talvez ferido, talvez com medo, mas eu estou aqui.
entra na minha casa, entra na minha história, entra no meu coração, toca aquilo que ninguém vê, cura aquilo que ainda dói, fortalece aquilo que está enfraquecido dentro de mim. Fica comigo neste sábado, fica comigo nesta noite que se aproxima, fica comigo nos próximos dias. Isso já é oração, isso já é fé. Às vezes, a oração mais poderosa não é a mais bonita, é a mais verdadeira, é aquela que nasce do ponto exato onde a alma está quebrada. E Deus nunca despreza um coração sincero. Nunca. Talvez a resposta que você esperava ainda não tenha chegado. Talvez a mudança exterior ainda não tenha acontecido. Mas se hoje o seu coração recebeu um pouco de paz, então Deus já começou a agir. Porque muitas vezes o primeiro milagre acontece dentro. Primeiro ele acalma a alma. Depois ele reorganiza o caminho. Primeiro ele devolve esperança. Depois ele abre portas. Primeiro ele cura o coração. Depois ele transforma a história. Confie nisso. O Senhor está trabalhando mesmo no silêncio. Mesmo quando você não vê, mesmo quando tudo parece parado, o silêncio de Deus nunca é ausência. Muitas vezes é preparação, é cuidado invisível, é graça sendo construída onde os olhos ainda não alcançam. E eu quero te dizer com todo carinho, não desista. Não desista da sua fé. Não desista da sua casa. Não desista da sua família. Não desista daquilo que você colocou diante de Deus em oração. O Senhor ressuscitado continua caminhando com você. Continua entrando nos ambientes comuns da sua vida. Continua sentando-se à mesa do seu coração. Continua dizendo, com ternura, eu estou aqui. E é justamente por isso que, antes de irmos, eu quero te fazer um convite muito especial e delicado. Se esta palavra falou com você hoje, deixe nos comentários o seu nome e a sua intenção de oração para este fim de semana. Pode ser uma palavra apenas: paz, cura, trabalho, família, saúde, reconciliação, esperança, ou até o nome de alguém que você ama e precisa de oração. Porque quando você deixa a sua intenção, você não está apenas escrevendo um comentário, você está colocando diante de Deus aquilo que mais pesa no seu coração. E nós vamos rezar por você, como uma família de fé espalhada por todo o Brasil, unida pelo Evangelho, pela oração e pela certeza de que ninguém precisa carregar a dor sozinho. Talvez alguém leia a sua intenção e também reze por você. Talvez a sua palavra seja exatamente a mesma dor de outra pessoa. E assim Deus transforma um vídeo em comunidade, um comentário em intercessão e uma dor em esperança compartilhada. Amanhã estaremos juntos novamente com uma nova palavra, um novo encontro com o Senhor, um novo sopro de esperança para a sua alma. Volte, permaneça, continue caminhando conosco, porque Deus ainda tem algo novo para fazer na sua vida. Que a paz de Cristo entre na sua casa nesta manhã de sábado, toque a sua família, cure o seu coração e permaneça com você durante todo este fim de semana. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém.